noite. Muito Deixa eu ajeitar bem. aqui. Tudo bom? Deixa eu Me ajeitar ouve aqui. bem? Tudo bom? Ouça sim, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Eu lhe ouço bem, viu? Que bom. Bom, gente, primeiramente aí, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição da live Radar Profissões. E hoje eu estou aqui recebendo com muita alegria, né, a minha amiga Ariana, lá de Belo Jardim, Pernambuco. E hoje a gente vai bater um papo bem legal, né, sobre a profissão de agente comunitário de saúde, né? No caso dela, agente comunitária de saúde. Então, Ariana, seja muito bem-vinda aqui, tá bom? A live Radar Profissões. Por aqui já passaram diversos profissionais de diversas áreas, porque essa é a intenção da live, né? Dar voz às diversas profissões, dar voz aos diversos profissionais que nós temos aí no mercado, tá certo? E a gente poder conversar um pouco sobre a profissão, e poder, assim, passar algo de positivo, né, para aquelas pessoas que vão estar aí nos acompanhando, tanto durante a live, como depois da live também, porque a live fica sempre gravada e eu deixo aqui no meu feed, tá certo? E aí a galera também pode acompanhar depois. Mas nesse primeiro momento eu sempre deixo para o meu convidado, para a minha convidada, né, e eu vou deixar também para você dar aí o seu alô inicial, fale aquilo que você desejar falar, se apresente, tá bom? Então fica à vontade nesse primeiro momento, Ariana. Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer a você pelo convite, né? Que já faz mais de um ano que você vem me convidando para estar aqui nesse momento, mas por conta do corre-corre do dia a dia, infelizmente não tinha como. E aí, nesse período de férias da faculdade, e aí, graças a Deus, tudo deu certo para que eu estivesse nesse momento aqui com vocês. Desde já, eu sou Ariana, eu sou filha natural de Pesqueira, descendente indígena dos povos indígenas de Chucuru do Urubá. Minha família é toda de lá. Eu já moro aqui em Belo Jardim já faz 40 anos, né? E quando eu vim para aqui eu tinha 6 anos. Pouquinho tempinho, aí eu completei os 7. Então, assim, o povo tem uma música, muito dos cantores que cantaram ontem aqui na Festa das Marocas, de Cirino Cirano, que diz assim: Eu tenho dois amores. Eu posso dizer que eu tenho dois amores. Eu tenho um amor que eu fiquei até determinada idade, que é a minha terra natal, e tenho um amor que me abraçou, né? Tanto de amigos, de profissão, tudo que eu conquistei hoje como profissional e pessoa, eu agradeço, foi aqui no município de Belo Jardim. Que coisa boa, né? Coisa boa. Eu que estava aí até pouco tempo aí em Belo Jardim, né? Fui abraçado aí por essa terra, né? A qual deixei muitos amigos aí, amigos e amigas, entre elas, né? A nossa querida Ariana, né? É, Ariana, você já falou, né? Já se apresentou, né? Você é natural ali de Pesqueira, também tive a oportunidade de conhecer ali a cidade de Pesqueira também. E eu queria que você também, agora inicialmente, antes da gente realmente adentrar aqui, né, a questão da agente comunitária de saúde, que você, assim, falasse um pouco das suas formações. Eu sei que você, além de agente comunitária de saúde, mas você também está aí estudando, né, fazendo um curso. Então, fala um pouquinho aí sobre as suas formações, né, aquilo que você tem aí a mais também no teu currículo. É, eu, quando comecei a trabalhar como agente comunitária de saúde, no mesmo tempo eu passei na 24ª colocação para o curso técnico de enfermagem do antigo agrícola, que hoje é o IF, né? Sim. Sou da primeira turma. Após determinado tempo, fiz o curso de letras. Terminei, e aí não quis exercer. N situações que eu acho que, para mim, naquele momento, não caberia, então eu não busquei dar continuidade. E aí fez serviço social, até porque eu venho de uma base, né, chamada trabalho, principalmente você sabe disso muito bem, quando a gente trabalha na igreja, a gente trabalha muito social, né? E aí eu venho da pastoral da criança. E a minha base da igreja foi a pastoral da criança. Então, através disso, eu disse, eu vou trabalhar, né? Vou estudar, vou fazer serviço social, até porque antes eu entendi que serviço social abraçava tudo. E aí, depois do curso, eu entendi que não.
o serviço social não é assistencialismo. Então, aí eu vi que, na prática em si, para mim, na área social, eu não poderia trabalhar como serviços, na área de serviço social. Porque a gente, muitas vezes, querendo ou não, a gente trabalha como assistencialista, sim, ajudando o outro. E o trabalho de serviço social não bate muito nisso. Então, para mim era difícil ver uma família precisando de uma cesta básica e eu não poder ajudar por conta de um trabalho que me pedia, vamos dizer assim, né? Então, aí desisti, fiz 2 pós, né, após o término do serviço social e parei. E aí, em um determinado momento, inclusive eu ainda estava trabalhando na área que era a que eu acompanhava você, seus pais, aí me deu a vontade de fazer psicologia. Então, eu estou agora cursando, vou entrar agora no 7º período, começar o 7º período de psicologia, e aí a gente vai andando devagarzinho, buscando, né? Sempre. Legal, legal, legal. É bom também a gente entender um pouco, né, a vida, o dia a dia do profissional, né, e hoje a gente, com essa diversidade, né, e o mercado de trabalho, ele exige de nós, aí a gente precisa também trafegar muitas vezes por outras áreas, né? Então eu dei essa Sim. oportunidade também de você falar, porque eu também já sabia disso, mas queria que você falasse, né? Que você falasse, você Obrigada. também aí falou muito bem. Mas vamos lá, vamos para o nosso foco Mas aqui. antes da gente começar, agora eu que vou lhe perguntar. E tu estás onde, criatura? Que não estás mais aqui? Pois é, eu retornei, né, para João Pessoa. Estou de volta a João Pessoa, porque consegui, né, um emprego aqui, né? E aí Que bom. precisei retornar, né? Então, eu Será estava que aí, depois que eu da saí casa? da empresa, né, que eu estava aí, e aí Uhum. fiquei um tempo aí parado, mas aprove a Deus, assim, me trazer de volta aqui para João Pessoa, e aqui estou. Na área da educação, né, era a área que eu estava aí também, então Que bom. estou tranquilo, né, em relação a isso. Estou tranquilo, né, mas Que bom. muitas saudades aí dos colegas, dos amigos que deixamos aí, né, meus pais continuam aí ainda, né, em Belo Jardim, mas eu estou de volta aqui para João Pessoa. Mas Que vamos lá, vamos entrar aqui vamos. no nosso roteiro, tá certo? Vamos Falar lá. sobre essa profissão tão honrosa que é a profissão de agente comunitário de saúde, né? E aí, como a gente tinha combinado, para que a gente realmente pudesse destrinchar um pouco o dia a dia, né? O dia a dia de um agente comunitário de saúde, porque muitas vezes a gente recebe a visita do agente comunitário de saúde, mas não entende muitas vezes, a rotina desse profissional, né? E aí é isso que a gente vai falar, né, durante a live aqui e poder também você passar suas experiências, passar dicas, né? Talvez pessoas que já estejam ou se interessem, né, em trabalhar na área, né? E você vai poder também passar a sua experiência. Mas vamos começar, Ariana, falando sobre o início do dia, né? Imagine que hoje eu sou um novo agente comunitário de saúde, eu, Leandro, e vou trabalhar com você. O que acontece desde o momento em que chegamos à unidade até a primeira visita? Quais são as primeiras horas de um agente comunitário de saúde? O que é que ele faz, né? É interessante quando você faz essa pergunta. É igual quando a gente se programa. Eu saio daqui programada. Hoje eu vou fazer minha visita e vou falar sobre dengue. E ao chegar na casa da determinada pessoa, a situação que eu encontro não é para falar de dengue, é para falar de uma situação mais séria, como a diabetes dela que está descontrolada, ou a hipertensão que está também descontrolada. E aí, quando a gente começa a falar sobre o agente comunitário de saúde, que vai pela primeira vez, nesse caso, sendo acompanhado, ele sendo primeira vez, não é isso? Isso, Ele, isso. pela primeira vez como ACS, nas visitas domiciliares, ao chegar na unidade, obviamente a primeira das coisas que a gente faz é assinar o ponto. É uma das coisas que é interessante, você não tem nem tempo de sentar, porque ao chegar na unidade, as pessoas já vêm de encontro procurando saber onde está a técnica, que hora chega o médico, se a enfermeira já está atendendo. Por mais que a gente diga que a unidade ela tem seus dias específicos de atendimento, vou falar da minha, né?
Hoje, na segunda-feira, a enfermeira faz visita com o médico pela manhã, o médico atende à tarde e a enfermeira à tarde. Na terça-feira, atendimento de gestante e o médico atende manhã e tarde. Na quarta-feira, a enfermeira atende só crianças. O médico não atende. Na quinta-feira, é citologia, o exame de lâmina. E na sexta de manhã, o médico atende, a enfermeira atende. No caso aí, é aleatório, quem precisar ser atendido nesse momento, na sexta-feira, ela está disponível para fazer esses atendimentos. E aí, nesse decorrer do tempo, quando ele chegar, que fizer a visita, nós vamos para a área. Né? Mas para que eu possa falar o que o ACS vai fazer, ele tem que entender como funciona o trabalho dele. O agente comunitário de saúde, antes dele de entrar na área, ele tem que saber quais são as ruas que ele vai fazer. Primeiro, porque nós somos. Vou sempre dar um exemplo da minha unidade. Na unidade que eu trabalho, nós somos 6 ACS. Então, são 6 áreas que a gente chama, 6 micro-áreas. Sim. Cada uma delas pontuadas. Então, minha companheira Jamie é 1, eu sou 2, a ACS Adriana, 3, Paula, 4, a senhora Célia, 5. Quer dizer, não é 6, são 5 ACS, né? Porque não temos mais área descoberta. Nossa área está toda completa já com os ACS. Então, aí somos em 5 ACS, cada uma dessas tem uma microárea. Então, a partir do momento que eu faço o concurso, vejo o edital, está lá dizendo que eu vou trabalhar numa microárea, então é aquela microárea que eu vou me atentar. E aí, quando eu chego nessa unidade, eu vou fazer a visita com o ACS e se o enfermeiro tiver com o enfermeiro junto também. Se o acesso não for, mais o enfermeiro, ou os dois principalmente, vamos para a área fazer a visitação, conhecer a demarcação territorial daquele ACS, que são as ruas que ele vai visitar. E aí, nessa visita, ele vai ter a noção de quantas casas tem por rua, que no caso a gente conta mesmo, casa por casa, coloca o nome das ruas, total de casa, e aí a gente também, quando o ACS já é antigo, um exemplo, eu já sou antiga, para a pessoa que chegou, eu vou apresentar lá a comunidade, as ruas. Então, eu digo, olha, esse aqui é o seu novo ACS, esse aqui vai lhe dar assistência, será essa pessoa. Então, tudo que a senhora precisar vai procurar essa pessoa. Mas não estou dizendo que, se por acaso perguntar, eu não vou responder, até porque o trabalho do agente comunitário de saúde é orientação. Né? Então, a gente pode orientar, sim, se o ACS daquela área, daquela microárea, não esteja. Então, aí a gente vai para casa da pessoa após, levamos os nossos papéis de cadastro, tanto da casa quanto do indivíduo. Então, a gente faz o cadastro domiciliar daquela pessoa, retorna para a unidade e coloca no sistema. Então, aí eu vou dizer rapidamente. No cadastro individual, encontra lá nome completo, data de nascimento, onde nasceu, se é branco, preto, pardo ou indígena, sua opção sexual, nome dos seus pais, que série estudou, qual a profissão que está fazendo, se tem deficiência, se quer pontuar a sua opção sexual, seu gênero, se está gestante ou não, se faz uso de algumas medicações, como hipertensão, diabetes, alguma medicação sobre, vamos supor, diazepam, clonazepam, que façam uso. A gente sempre coloca essas observações. Se faz uso de álcool, de tabaco, no caso do cigarro, né, do tabagismo, né? Se já teve ou tem CA, né, fez tratamento ou está no tratamento de CA, se já teve AVC, se já teve. Dentro de situações, a gente sempre bota naquele cadastro, coloca tudo certinho. Na residência, quando a gente faz, coloca Floriano, os. deixa eu só Sim, interromper rapidinho. sim, Só para a gente, nesse primeiro momento, dar uma focada no primeiro momento, quando a gente chega na unidade de saúde. Só esse primeiro certo. momento. Porque a próxima Pronto. pergunta você vai responder mais. Ok. Não, nesse primeiro momento a gente chega na unidade de saúde e aí quando a gente vai fazer a geracina, como eu comentei no ponto, né, nós assinamos e aí quando a gente chega, abre o sistema nosso, se tiver algum cadastro para colocar, sim, se não tiver a gente pode atualizar as nossas coisas, mas na maioria das vezes, quando o ACS chega na unidade, fica muito difícil dele fazer suas coisas naquele momento, porque sempre as pessoas chamam. Ou chamam a gente para aferir a pressão, ou chamam a gente para ver a PA, o peso, a altura, ou entrega de medicamentos. Até porque
Nós hoje podemos fazer isso porque temos o curso técnico de ACS, né? Sei, E, a- sei. e ACE. Então, já de início, né, antes do profissional ir para a rua, já existem algumas demandas internas, né, e Da geralmente vocês unidade. fazem, né, vocês realizam, como você falou aí, Isso, de verificação de pressão, né, peso e outras situações que aparecem, né, isso. antes da saída, né, propriamente dito, para a rua, né. Porque, Então, assim, na nossa visita, o principal, a gente sabe que o trabalho do agente comunitário de saúde é direcionado às áreas, né? sim, Mas a gente tem a demanda de unidade. Só que muitas vezes, particularmente, eu prefiro ir direto para a área, faço minhas visitas para depois retornar para a unidade. Por quê? Hoje o sol está muito quente mesmo. E quando você chega na unidade, você demora muito. E tem vezes que você sai muito tarde para ir para casa das pessoas. Então, quando você, na hora de sair, que dá para você chegar na casa das pessoas e fazer sua visita, sai melhor. E você chegar na unidade e ficar mais tranquilo por conta do sol também. E fazer suas atividades digital que você fez, lançar no sistema do SUS, aí fica muito mais fácil, né? Do que legal. você ficar na unidade. Estratégia, né? Isso, Uma isso. estratégia aí, né, principalmente para quem mora, né, em regiões onde realmente é muito quente, né? Então, é uma Tem, estratégia. nós tivemos aqui no município ACS com problemas de CA de pele. Sim, Sim. por Então, conta assim, dessa. isso, né? Mesmo tendo, pronto, agora nesse período recebemos, o mês passado, acho que maio, recebemos o kit, né? Recebemos nova farda, inclusive ganhamos um protetor solar, um boné, né? Que pega essa parte aqui assim do pescoço, para É, nós usarmos. muito bem, né? Então, é uma forma também de vocês se protegerem, né? Protegerem Sim, a saúde de vocês também. Então, sim, beleza. sim. Então, a gente já entendeu aí inicialmente o que é que faz um agente comunitário de saúde quando ele chega na unidade, e a Ariana aí já esclareceu. E antes de sair, muitas vezes aparecem algumas demandas e esse profissional ele tem que estar ali apto, preparado para Sim. atender antes da saída. Mas agora vamos avançar. O profissional chegou, atendeu essa demanda inicial, mas agora chegou a hora de ir para as ruas, né? Agora que saímos para visitas, como é esse contato com a comunidade? Quais são os principais desafios e responsabilidades durante uma visita domiciliar? Vamos lá. É, não é todas as pessoas, né, que passam por situações difíceis. Mas a profissão do agente comunitário de saúde também não é fácil, não, viu? Olhe, quantas vezes eu já fui nessa área que era antigamente que sua mãe mora. Eu já fui em algumas casas, graças a Deus fui bem atendida, mas inclusive tinha pessoas na casa que a gente batia e não saía. Estava dentro de casa e não atendia o ACS. Que isso é a realidade de muitos, viu? A gente vai nas portas, batemos na porta. Muitas vezes escutamos som, a zoada de criança ou a televisão ligada, mas a pessoa não atende. E aí, o que é que a gente faz? A maioria dos agentes comunitários de saúde faz um aviso, né? Um lembretezinho, onde a gente bota. Eu coloco bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora a criatura vai ver a mensagem, né? O bilhetinho. Boto o meu nome e coloco: sou sua agente comunitária de saúde, passei por aqui, mas não tinha ninguém. E deixo meu número de telefone. E aí jogo e dou continuidade nas visitas. E no decorrer das visitas, quando vai serem feitas, quando eu chego na casa, que sou bem recebida, graças a Deus, vamos para uma casa de uma pessoa que mora, ela e o marido. São dois idosos. Então, já cheguei em casa de dois idosos que ambos não sabem ler, mas as medicações são quase todas iguais. Como é que a gente faz para diferenciar manhã, tarde e noite? Eu desenhei, não, peguei na internet o sol, a lua e talher, porque o sol de manhã, o talher é o almoço e a lua à noite, porque aí eles vão saber diferenciar o horário de tomar os remédios da diabetes, da pressão,
E aí a gente vai acompanhando. E aí, como eu disse a você que nós fizemos um curso técnico, né? Minha turma foi de 2024 que a gente se formou, o técnico de enfermagem, porque assim, a maioria dos ACS aqui do município, nós somos 130 ACS. E ainda é pouco para a demanda, né? Porque Belo Jardim está crescendo muito. Mesmo tendo entrado alguns aí, entraram, acho que foram 13. Ainda tem área descoberta. Mas nesse corre-corre todo, né? A gente fez esse curso de agente. Muitos ACS têm cursos de enfermagem, né? Tem ACS que é enfermeiro, tem ACS que é professor, tem ACS que fez direito. Não, mas teve uns que pediu para sair, né? Já se organizou e pediu para sair. Mas muito na ativa são técnicos realmente de formação, são enfermeiros, são professores de história, geografia, de letras, biologia. Então, assim, todos nós temos um curso, não paramos. Alguns do município de Belo Jardim, os que, aí eu posso colocar assim, dependendo da idade já um pouco mais avançada, como eles dizem, não tinha mais condições de fazer uma faculdade, esses não têm o curso superior. Mas a maioria dos mais novos buscaram, sim, uma formação, outra formação, né? E aí a gente chega na casa e orienta essas pessoas, né? De estar, né, com elas. E agora, recentemente, tem um caso meu que eu fui à casa da senhora e quando eu cheguei lá, já tá, isso foi logo no começo do ano. E essa senhora, ela está um pouco debilitada. E apareceu uma determinada situação, e aí tive que levar o médico. Só que eu não levei só o médico, levei o médico e a enfermeira. E ao chegar lá, antes dele ver o exame, ele já deixou um pouco a família já consciente da real situação da paciente. Então, assim, a questão da humanização, né? Ele disse, eu estou falando, mas eu preciso ter o exame em mão para ser confirmado. Mesmo sabendo, não, ele já estava com o exame em mãos, ele já viu, né? Porque o nosso é clínico, mas ele está se aperfeiçoando, ele vai fazer pediatria. Mas era para o médico que sugeriu, pediu o exame, que eles iam levar ainda. Então, quando o médico já viu, já deixou bem claro a família, a filha, a situação dela. Então, assim, nós temos não é feed. Nós estamos na visita e quando a gente vê uma situação mais difícil, a gente vai em busca do enfermeiro. Se o enfermeiro não for, vai o médico. Se o médico não for, vai os dois. Então, aí junta a equipe e aí a gente vai lá fazer a visita nessa casa. Eu vejo que, como você falou aí no início também da sua fala, né, de que muitas vezes você sai com um determinado propósito, mas quando chega lá na casa, né, você vê alguma outra situação, né, alguma outra demanda, Sim. alguma. E aí você tem que, como você bem frisou aí, algo muito importante, né, que é a questão da humanização, né, a Sim. empatia, né, esse olhar que vocês precisam ter, todos nós precisamos ter, né, mas como a gente está falando aqui da profissão, e agente comunitário de saúde, né, então eu vejo assim que há esses desafios diários para vocês, né, porque Isso. cada casa é um caso diferente, né? São moradores diferentes, são pessoas com muitas vezes com doenças diferentes, tratamentos diferentes, e você precisa saber lidar com todos esses públicos, né? Então, acredito que seja realmente aí algo desafiador para vocês. Pronto. E aí a gente, vamos supor, deixa eu dizer a você que no programa do Agente Comunitário de Saúde, que é federal, nós temos que acompanhar 750 pessoas, cada CS, isso entre adulto, idoso e criança. E nas visitas domiciliares que fazemos, nas visitas, durante o mês, a gente divide aquele total, vamos supor, um exemplo, 300 famílias. Não, 250 famílias. Então, a gente vai dividir pelo total de dias do mês, né? Vamos supor, tira o sábado e o domingo e o feriado. Então, o que sobra a gente divide para ser o total de visitas que a gente vai fazer por dia. Só que tem situações que merece mais de uma visita. E uma das coisas que é muito bem preconizado, uma das coisas que é mais a gente tem ciência disso e somos orientados
principalmente com idosos, né? A gente sabe que os idosos são pessoas frágeis e, na maioria das vezes, eles moram só, né? Sempre é o casal, ou é o idoso só, ou o idoso mora com o filho, mas o filho trabalha, passa o dia só. A gestante, como dizia um médico, o doutor Esdras, que eu trabalhei aqui na unidade, ele dizia que a gestante é uma bomba relógio. Ela tanto faz estar bem, como na mesma hora a pressão alterar, né? A diabetes dela desregular. Então, assim, é a gestante. E criança, né? A prioridade da gente são crianças até os 6 anos, mas a prioridade principal é até os 2 anos de idade deles. Então, se tiver alguma situação de necessário, a gente vai mais de uma vez a essa casa. Então, a gente vai ter que ir, ou essa semana, aí vai na outra. Se na mesma semana necessitar, a gente vai. Se o médico solicitar que a gente vá lá para saber, a gente vai. Se a enfermeira precisar ir lá, a gente leva. Então, tem essa questão. Muito bom. Pessoal, estou recebendo hoje aqui na live Radar Profissões, Ariana, da agente comunitária de saúde, lá do município de Belo Jardim, Pernambuco. Estamos aqui batendo um papo bem legal, bem interessante sobre a profissão. Eu estou vendo aí que algumas pessoas têm entrado aqui na live. Queria agradecer aí a participação de todo mundo que entra, né? A live é assim mesmo, né? Essa rotatividade. As pessoas entram, assistem um pouquinho, saem, depois voltam novamente. E a galera que vai entrar depois também, né? Para acompanhar aí todo o decorrer, né, da nossa live. Vamos avançar, tá muito boa, viu, Ariana, nosso bate-papo aqui, a hora tá passando rápido, né? Que bom, 20, que coisa 27 boa. minutos de live já. Ó, Que- histórias que marcam. Eu acredito que, tenho certeza que você deve ter aí alguma história de tantas, né, que não vai dar para você contar todas, mas eu É. queria que você escolhesse aí alguma história, né, ou atendimento que marcou sua trajetória e reforçou a importância da profissão de agente comunitário de saúde. É, agora vou ser um pouco mais pesada. Eu já tenho esse mês de julho, né? Antes de eu colocar essa história, deixa eu contar a você. Antigamente, os agentes comunitários de saúde não existiam, né? Então, aí foi visto no Ceará, há muitos anos atrás, mais dos anos 80 lá para trás, a questão da deficiência, né? Que muitas crianças morriam por desnutrição. Então, era muito sério essa questão das perdas, das mortes das crianças. E aí, doutora Zilda Arnes, que foi a fundadora da Pastoral da Criança, sanitarista, então ela viu a necessidade de trabalhar a conscientização dessa saúde dessas crianças, dessas mães gestantes, porque antigamente não tinha planejamento familiar. A gente sabe que não existia. Então era assim, uma mãe estava grávida hoje com um filho no braço. Quando ela tinha o bebê que estava na barriga, não demorava muito, ela engravidava novamente. Nem o útero, né? Ele voltava ainda, porque dependendo da situação, você pode passar, o certo é passar 2 anos para engravidar. E aí viu-se a necessidade, ela foi trabalhando e foi trabalhando o soro caseiro, né? Que a gente conhece com copo americano, sozinho e tal. E aí viu que foi bom, que realmente valeu a pena, saiu salvando vidas. No tempo, o governo do tempo viu que era necessário uma pessoa para isso. Então, pagou-se algumas pessoas para trabalhar a orientação para gestante e criança. Só que aí outra pessoa viu uma amplitude melhor. Então, viu a necessidade de ter uma pessoa que abrangesse a família no geral. E aí surgiu o trabalho do agente comunitário de saúde até nos dias de hoje, né, que nós estamos hoje. E aí, até então, não éramos reconhecidos oficialmente como ACS. Né? Então, éramos simplesmente uma categoria, mas não tínhamos nada por lei, como diz. E aí surgiu o atual presidente, há anos atrás, quando ele entrou, isso em 2006, sancionou a lei que quem já era ACS e agente de endemias, né, ACE e ACS, já por lei poderia garantir sua vaga, continuava, ia ser. E os demais que entrassem iam entrar por edital, concurso público, tudo direitinho. É, Mas, mesmo assim, a minha turma, no meu tempo, de 98,
Nós fizemos uma prova escrita na EB, foi na EB, fizemos uma prova escrita, após tivemos um momento com a psicóloga também, e aí depois fomos chamados. Então, assim, não tivemos edital, não tivemos essas coisas. Nós já ficamos oficialmente regulamentados por lei. O nosso presidente, quando sancionou, o nosso prefeito atual do tempo, veio com 2 anos, se não me engano, em 2008 foi que ele assinou para a gente ser efetivado, né? Então, aí foram algumas conquistas da categoria e aí aqui estamos. Sim, voltando, me faça a pergunta que eu até esqueci, dando esse retorno. É, há uma história que marcou, né, a sua trajetória aí, Pronto, e que realmente fez você foi. se sentir Gostar. Olha, importante. meu amigo, eu sei que toda profissão tem sua parte boa e sua parte ruim. Isso você sabe. Nós temos profissionais que a gente sabe que trabalham bons e ruins em todas as profissões. E tem situações que a gente vivencia no dia a dia, boa e ruim. Posso lhe dizer duas. Uma que me marcou bastante. E, inclusive, quando eu fui convidada para fazer uma palestra sobre racismo no EREM, aqui da escola, pela professora Edna, é, foi quando a unidade ainda era postos de saúde. E aí, quando foi feita a questão de UBS, que aí ia ser dividida as unidades, que inclusive era a sua e essa outra que eu trabalho, tinha que se reunir a comunidade para ver quem ia ficar com quem. E tinha um determinado senhor que ele falava bastante, muito, 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 não deixava os outros dar a sua opinião. E aí eu fui pedir a ele, para ele não mais falar, para deixar a opinião de outras pessoas também vingarem. E esse determinado senhor olhou para mim, menino, não tem um giraia, quando você vira no giraia para matar alguém, eu acho que ele virou no giraia querendo me matar. Ele olhou para mim e me chamou de negra, me chamou de macaca, de tição, que nego não prestava, que nego só servia para limpar o chão, para ele pisar, que eu não era ninguém, não era para estar ali. Ele me deixou mais rala do que... porque não tinha mais espaço. Na hora, a minha enfermeira, no tempo era a Patrícia, pediu para parar a reunião, esse momento com a comunidade, e a outra enfermeira é a Alexandra, que é enfermeira hoje e é professora da EB. Então, elas pararam imediatamente, reclamaram com ele, acharam um absurdo, reclamaram. E na hora, a minha ação, principalmente quando você não sabe lidar ainda com essa questão do racismo, sua ação é a questão da agressão. Então, a minha Sim, foi a agressão, de querer dar nele. E eu sei que ele era idoso. E eu sou uma pessoa que amo e gosto muito dos idosos. Tanto é que eu fazia parte, nesse período, eu era secretária do grupo da terceira idade aqui da Coab, que se encontrava no Asas. E aí, mas naquele momento, eu não vi um idoso, eu vi uma pessoa que me maltratou. Então, minha ação foi querer dar mesmo nele. E aí, eu fiz, na hora, controlei a lágrima e ele foi embora. A enfermeira Alexandra disse, você vai para a delegacia agora fazer um BO. Eu disse, não vou, não vou, terminei indo. Fiz o BO e vim para casa. Quando eu cheguei, antes de eu chegar na minha casa, eu era noiva, não disse à minha mãe, não liguei para o meu noivo, que hoje é meu esposo. Aí fui para casa da minha vizinha, chamada Adriana, que sua mãe vem para ela, que é cabeleireira. sim. A Adriana também era noiva do marido dela nesse tempo. Aí eu cheguei lá, foi a única pessoa que veio na mente assim, eu digo, eu vou na casa de Drica. Cheguei lá, eu não falava nada, você acredita? Eu só chorava. Ô, Leandro, eu chorava, que parecia que eu tinha levado uma pisa de chicote. E na hora, Lariane, te acalmei. Quando eu me acalmei, que eu chorei mesmo. Aí ela perguntou o que foi, eu contei o que tinha acontecido. Aí ela foi e disse, mas mulher... Aí passou. Aí vim pra casa, fui na unidade entregar o papel, né? Que uma das coisas erradas da nossa justiça é que quem é agredida tem que levar o papel para o agressor, né? Para ele comparecer na delegacia. E aí, nesse tempo, eu pedi o guarda, hoje já falecido, seu Damião, para entregar, faltando 1 hora para comparecer na delegacia. E aí, seu Damião levou.
Quando eu vou subindo no outro dia, que isso foi numa terça, quando foi numa quarta-feira que eu vou subindo, que chego na esquina da rua, já estava a Adriana e o marido dela hoje, Marcelo, me esperando. E aí, você vai pra onde, negona? Aí eu disse, eu tô indo lá na rua. Aí a Adriana disse, tu tá indo pra delegacia, né? Eu disse, tô. Eles, pronto, bora. Aí eu disse, pra onde, menina? Ele disse, eu vou com você. Aí Marcelo olhou pra mim e disse assim, tu acha que eu vou te deixar tu ir pra uma delegacia sozinho, só se eu não tivesse juízo? Vai a Adriana e eu com você. E eles foram comigo. Foi quem pegou na minha mão naquele momento. Até porque os demais não sabiam. Chegamos na delegacia, ficamos parados. Bem bonitinho. Aí, Leandro, por que eu mandei entregar a intimação 1 hora antes? Porque Belo Jardim, eu não sei se você percebeu, Belo Jardim é uma cidade que rege política, entendeu? Qualquer coisa, eu vou para o prefeito, qualquer coisa, eu vou atrás do vereador, e aí ninguém quer saber o lado do profissional. E aí eu fui pedir para entregar. Leandro, quando eu sento, não foi 10 minutos, chegou o senhorzinho da situação, e chegou mais 3 pessoas com ele, que eram um funcionário do vereador, outro cabo eleitoral do vereador e outro que trabalhava com eles. Aí o que trabalhava, eu digo que trabalhava porque era um trabalho e ele era amigo do vereador, me chamou e eu o conhecia. Aí ele disse assim, Ariana, tu pode vir aqui? Eu disse, for. Aí Marcelo disse, não. Aí eu disse, não, eu só vou escutar e volto. Aí me levantei e fui lá. Quando eu cheguei, aí ele foi, olhou para mim e disse assim, olha, eu vim conversar com você por conta dessa situação. Eu disse, que situação? Ele disse, porque você fez um BO contra esse senhor, por conta de algumas situações que ele disse com você ontem, e aí eu vim pedir para você tirar a queixa por conta do partido, da bandeira do partido, por conta do vereador que pediu. Leandro, pela segunda vez, eu me senti uma pessoa inútil. Como é que eu fiz uma prova, eu estudei para dizer um palavrão. Estudei pra caramba e uma pessoa chega assim, sabendo que tu foi agredida verbalmente, humilhada verbalmente, publicamente, e ainda vem pedir para que eu tirasse isso. Eu olhei para ele, meu filho, eu não sou pavão, não, mas nesse dia eu estufei o peito e disse: olha, não vou tirar, porque eu não devo a partido nenhum, a bandeira nenhuma, a vereador nenhum. Eu estudei, e se hoje eu sou agente comunitária de saúde, é por meus méritos, não é porque eu devo um favor a ninguém, não. E assim eu fiz. E dei a resposta, dei as costas e voltei. Nesse tempo, o rapaz que estava lá, que era o escrivão, o delegado tinha saído, chamou o idoso para conversar. Aí o idoso foi. Depois me chamou para conversar. E por último, chamou os dois. Quando sentou, na hora que eu sentei do lado dele, de frente para o escrivão, ele fazia assim: me perdoe, me desculpa, foi sem querer. Aí o escrivão olhou para ele e disse: não toque nela, não fale com ela, o senhor está errado. Então fique, quando eu pedir para o senhor falar, o senhor fala. Aí ele olhou para mim, dona Ariana, o que é que a senhora deseja? Aqui é a senhora que decide. Leandro, eu parei e pensei, eu disse, no meu ponto de vista, naquele momento, eu fiz o que Ariana, achava certo. Aí eu disse assim, meu Deus, no meu pensamento, cadeia serviu para quem matou, para quem roubou e quem estuprou. Aí eu fui pro outro lado. Eu digo, esse homem deve ser avô. Eu não tive um avô, mas eu tive minha avó. Esse homem deve ser pai. Esse homem deve ser sogro. Então, assim, ele pode ter sido comigo nessa situação, mas na casa dele eu acho que ele deve ser outra pessoa. Então eu parei e avaliei. Eu olhei para ele e disse: não, a senhora quer que ele vá preso? A senhora dizendo que ele, independentemente de idade, racismo é independentemente de idade, ele desce para o presídio, sem fiança, vai depender do que a senhora disser. Eu lhe quero não, quero não. Eu não quero que ele vá, não. Eu só quero que quando ele me veja na calçada, ele atravesse. E quando ele me vê, olhar e lembrar, dizer, eu não fui mulher no presídio para ninguém por conta da negra, aquela negrinha que ele tanto maltratou. Para mim, naquele momento, assim, foi quando eu entendi que, mesmo que a gente não queira, numa sociedade hoje, cada vez mais tem mudanças e mais mudanças, o racismo permanece. Mesmo
discreto, ele machuca. E ainda, sabe? Mas para mim foi muito dolorido, muito mesmo. E aí, mudando essa parte ruim, foi uma das piores. Foi essa e outra, inclusive uma ex-vizinha por trás que você morava ali da casa que você morava. Também passei por uma situação de racismo também. Nesses 28 anos, passei por duas situações de racismo. Né? Uma eu levei para a delegacia, a outra eu não precisei levar porque minha enfermeira tomou partido e resolveu na hora e a gente, né? Mas quando a gente para o outro lado do trabalho do agente comunitário de saúde, quando a gente chega, que vê o idoso bem, que a gente vê que ele está entendendo a necessidade dele tomar o remédio dele direito, quando a gente vê a gestante com suas vacinas em dia, seu pré-natal em dia, vê a criança com a vacina em dia, vale a pena, sabe? Mas o melhor do que isso é quando você encontra uma pessoa na rua que fala com você direito, quando você chega na porta que você é bem recebido, quando você chega à mesa da posta, vamos tomar café. E eu vou tomar café com meus idosos, viu? A maioria são eles que me chamam para tomar café. Ou principalmente quando eles dizem assim: eu trouxe isso aqui para você. Eu, não só eu, mas outros demais ACS já passaram por situações de um idoso querer dar dinheiro a você. Não. Olha, o meu trabalho é esse. Independentemente. É minha obrigação tratar a senhora bem e lhe orientar. O nosso trabalho é orientação. Mas muitas vezes a comunidade em si, no geral, acha que o nosso trabalho muitas vezes é dar remédio. E não é. Pegar receita. E não é. Mas, quando a gente chega assim, aí chega que nem chegou uma idosa perto de mim, dessa área nova, aí disse assim: olha, eu não tenho muita coisa para lhe dar, não. Mas eu vou lhe dar isso aqui. Aí ela me deu um pilão de, 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 É, de, de, de alho, né? De alho e tal. Ela me deu esse pilão. Tá guardado lá embaixo. Eu não uso ele, tá lá guardadinho. Outra me deu um sabonete. Então, assim, então eu entendo que quando eu ganho uma coisa desse tipo, quando eu ganho um gesto bonito desse, eu entendo que muitas coisas que eu passo não chega perto dos sentimentos que eu tenho para com eles e eles comigo. Nem todo mundo vai gostar de mim. Sabe por que não vai? Porque muita gente vai querer que eu marque a ficha, que não é obrigação do ACS marcar ficha para médico, para enfermeiro. Não é obrigação do ACS pegar medicamento, pegar receita. Não é. Aí a gente tem a lei que eu até imprimi aqui, que é a Lei 11.350 do ACS. Aqui está as atribuições do ACS. Né, que é cadastrar, deixar o sistema atualizado, fazer as visitas, acompanhar os hipertensos, acamados, os idosos, busca ativa de gestante, busca ativa de criança. Quando falece alguém, a gente tem que ir em busca do registro de óbito, principalmente porque a gente tem que tirar do sistema do SUS aquela pessoa. E lá a gente bota a data do óbito. E se tiver a numeração do óbito, a gente bota também. Então, é essas situações que a gente sabe da vivência do ACS. A gente passa por muitas situações boas e ruins, eu creio que muitos. Mas eu deixo aqui claro e em bom tom. O SUS hoje, ele tem um alicerce muito bom, que antes não tinha. E hoje é o agente comunitário de saúde. É quem atualiza quem morreu, é quem atualiza o sistema bruto do SUS, é o agente comunitário de saúde. olha aí. Tudo, Só. Histórias tudo depende do ACS. Antigamente, o número do SUS, aqueles 15 números, 15 números, que hoje está ficando extinto. Vai ficar tudo pelo CPF, que aí evita algumas situações de troca de nomes, de alguma coisa errada que possa vir a ocorrer. Então, hoje a lei. Por isso que quando a gente faz esse cadastro hoje, é solicitado o CPF, porque tudo vai ser pelo CPF e não pelo SUS mais. aí, gente, né? Histórias marcantes da profissão, né? A Ariana aí fez questão de trazer duas situações, tanto uma boa como uma ruim, né? E isso, claro, se enriquece aqui o debate, e isso também faz com que a gente possa refletir, né? Valorizar mais o nosso agente comunitário de saúde, né? Quando chega ali na nossa porta para pegar uma informação, aí a gente poder tratar bem, a gente poder receber bem, tá certo? Então você que está aí do outro lado da telinha agora
acompanhando essa live, valorize mais esse profissional, tá certo? É E, interessante, Leandro, eu queria deixar bem claro, principalmente uma das maiores dores de cabeça hoje do agente comunitário de saúde, eu posso assim dizer, se chama Bolsa Família. Porque na maioria das vezes as pessoas não atualizam no CRAS ou lá na assistência o Bolsa Família. Então, sim, diminui, é cancelado, é bloqueado, mas muitas vezes é por falta das pessoas se atualizarem. O trabalho do agente comunitário de saúde com o Bolsa Família é pesar e medir, né? E ali a gente coloca o número do NIS de cada um e o CPF da família, e, né, da titular e dos dependentes. E a gente entrega para a secretaria e a gente digita também a secretaria, por sua vez, para assistência. E ali tudo atualizado. Porém, hoje o governo simplesmente não está mais dando nada a ninguém. Hoje ele dá você com uma mão e cobra com a outra, né? Porque só vem a nós e o retorno. Então foi visto que, aí eu posso dizer a você, pela questão da gente já teve alguns treinamentos, algumas observações pela assistência, que muitas mães demoram a fazer pré-natal. Muitas mães não levam as crianças para a puericultura com a enfermeira, onde ela vai pesar, medir a criança, medir o perimento cefálico. Então, toda a atividade que tem que ser feita com a mãe, as vacinas em dias, o exame de lâmina em dia, que é o Papa Nicolau. Então, muitas vezes não fazem isso, cobram uma coisa que não depende da gente, que depende da própria família fazer. Estando atualizado isso, a gente só é pesar e medir de boa, tá tudo certo. Só que muitas vezes o governo, como é muita gente, aí por conta de, vamos supor, 1.000, 100 não faz, as 900 leva. Então, o que é que eles levam? Uma mensagem automática, porque muitas vezes o governo manda uma mensagem automática, olha, atualize seu cadastro, atualize as vacinas, atualize. Então, aí entra em contato com a ACS, né, que é o agente comunitário de saúde. Mas aí, quando você está com tudo em dia, não tem por que você ter medo. Terminou um período com a gente, com a saúde, a criança vai para a escola. O que vai contar para a escola é a presença. São a criança está matriculada, participando das aulas. Então, tendo isso, não tem por que ter medo. Ou brigar com a ACS dizendo que foi cancelado, porque nós não somos assistência. Nós somos saúde. As pessoas têm que entender que o trabalho comunitário, o agente comunitário de saúde, trabalha na saúde, na prevenção, com vacinação, com médico, com enfermeiro. Então, a equipe é essa aí. A gente só faz pesar e medir. Demais. Nada com dinheiro é com a gente. Isso a comunidade tem que entender. muito bem. Então, você que está aí agora acompanhando a live, né, se ligue aí, tá bom? E entenda, tá certo? Entenda de verdade o papel do agente comunitário de saúde. Está aí para lhe orientar, tá certo? Orientar sobre as questões voltadas à saúde, tá certo? Então, vamos ter um pouco mais de consciência, tá certo? E entender, realmente compreender o papel desse profissional, tá certo? Ariana, nosso tempo aqui está correndo, né? Está correndo, a E gente sim. falta só 11 minutinhos só para a gente terminar a nossa Tá, live, né? Então, eu sim. vou, sim, lhe pedir essa ajuda aí para você tentar responder, Amenizar né? Um mais pouco rápido. mais, é, Certo. né? Vamos lá. Depois de tantos anos cuidando de pessoas, quais lições essa profissão trouxe para a sua vida? Lições Esse mês, tô. atuando. Esse 28 anos esse mês. Isso. Quais lições, assim, você poderia deixar para a gente aqui que essa profissão trouxe para a sua vida? Pessoal ou até mesmo profissional? Leandro, a semana passada teve um acidente aqui no município, né? E faleceu algumas pessoas, dentre elas uma pessoa, um amigo muito, muito querido, que foi desde o período de quinta, sexta e sétima série, e que foi para a vida, né? Como eu disse a você, a maioria das pessoas que eu conheço, meus amigos, são todos daqui. Então, o trabalho de agente comunitário de saúde fez isso e faz isso, né? Eu não vou dizer a você que eu não tive a chance, tive sim, de conhecer pessoas maravilhosas, maravilhosas, que já faleceram,
né? Eu tenho o seu João, que quando eu dizia assim, a gente tá sem transporte, que o carro da vacina quebrou. Ele disse, vamos comigo que eu vou buscar agora na sala de vacina. Ele pegava o carro particular dele, botava Roselândia, que é minha comadre, que é agente de saúde também, e íamos buscar as vacinas e trazia para a unidade. E dentre outras situações, né, de pessoas da área que eu gosto bastante de coração. Dos profissionais, meus agentes comunitários de saúde, a que eu trabalho tantos anos, que eu conheço, que eu jamais imaginei que eu ia, se eu passasse por uma rua, eu ia ter amizade, porque a gente não ia ter conhecimento. Então, a profissão faz com que você tenha conhecimentos vastos. Fala na educação e você fala na saúde. Aonde uma pessoa que se eu não fosse hoje agente comunitária de saúde e trabalhasse na educação, eu jamais ia ter uma intimidade com um determinado médico ou com uma determinada enfermeira. E aí, quando eu paro e penso, eu acho que Deus trabalha na vida da gente de um jeito que a gente não sabe, né? Porque quando eu fiz esse curso, quando eu fiz essa inscrição para ser agente comunitário de saúde, que não era divulgado, a gente não sabia nem o que era ser agente comunitário de saúde, e aí eu fui gostando. Tive perrengue? Tive. Não vou dizer que eu não tive. Mas a melhor coisa de tudo isso é que a gente tem que entender que eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que eu. Só que a gente tem a trabalhar em equipe. E essa equipe, tudo que a gente vai fazer tem que ser em consenso. Então, o respeito mútuo, né? Porque o médico que trabalha comigo não é melhor que eu. De forma nenhuma. A gente trabalha, eu sempre, quando eu estou em algum momento de dinâmico, alguma coisa, eu não gosto de cadeira uma atrás da outra, eu gosto de círculo, porque a gente coloca um ao lado do outro, lembrando que todo mundo é igual, independentemente de profissão. E a gente, quando faz aqui, a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva são o que nós conquistamos. O que foi que a gente conquistou? O respeito, o carinho mútuo, né? As amizades que a gente faz. Então, assim, eu sei que não é fácil. Para a maioria não é fácil. Mas graças a Deus hoje, para a gente ser, eu digo que a gente é bebê. Eu digo que os agentes comunitários de saúde é bebê. Hoje eu tô com essa blusa, que foi a blusa que você fez o pôster. Essa blusa, assim, a luta não pode parar. Por quê? Os agentes comunitários de saúde foi ontem, mas a profissão de enfermagem de médico tem muitos anos. Mas se você for olhar, a história dos ACS, até hoje a gente já mudou uma Constituição Federal, né? Nós já conseguimos tantas e tantas coisas, e hoje a gente está buscando uma aposentadoria especial. A gente trabalha com pessoas, né, de risco. Então, assim, a gente também corre o risco, né? Teve ACS que já pegou Hansen, TB, né, que é tuberculose, ou hanseníase, que é o mal de lepra. Então, aí a gente está buscando isso. Então, isso aqui foi quando eu fui para Brasília representar a associação, o sindicato qual faço parte em Caruaru. Então, assim, o Centro Comunitário de Saúde é organizado. Nós somos uma categoria organizada. E aqui no nosso município, como eu disse a você, somos 130 ACS. Nós temos uma diretora aqui, eu acho que se ela não é parente da esposa de Lampião, ela chega perto, porque a bicha não abre da parada, não. Ela vai em busca, ela luta, ela questiona. E estamos aí. Isso também, a gente não pode deixar de falar da nossa coordenadora, né? A nossa secretária de saúde também. Então, assim, é uma equipe que um depende do outro para trabalhar. Nós dependemos da prefeitura para trabalhar e a prefeitura depende de nós também para desenvolver o nosso trabalho. Porque se nós não tivermos o material para trabalhar, a gente não pode dar o nosso trabalho para o outro, né? Mas deixo aqui claro que é, hoje, hoje, mesmo com duas profissões, e nenhuma das duas eu exerço, três com técnico de enfermagem, eu não me vejo sem ser a CS, sem ser agente comunitária de saúde. Só quando eu me aposentar, eu posso sim dizer, e lembrando que graças a Deus mudamos também, hoje o ACS pode ter outro vínculo, mas sendo da saúde, né? Num horário diferente do horário que a gente trabalha. Pode ser Valeu. à noite ou final de semana. Coisa boa, né? Vamos lá, vamos, a gente já está aqui perto de Vamos. encerrar a nossa live, Adriana, mas eu quero fazer um E bate-bola rapidinho com você para a gente concluir, vamos, tá certo? vamos. E aí você responde com uma palavra curta ou uma frase curta, tá certo? Certo, certo. Uma palavra que define sua profissão.
Uma palavra que define. Guerreiros. Guerreiros. A principal qualidade de um ACS. Perseverança. Perseverança. O maior desafio. O maior desafio é as pessoas entender o real propósito do ACS. Né? É o entendimento das pessoas desvincular que o ACS, o trabalho nosso é orientação, que é a prevenção. O nosso trabalho é preventivo, que é orientar. Não é dar nem medicamento, nem receita, nem marca ficha. É essa parte. A gente tenta educar, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Uma mensagem para quem deseja seguir essa carreira. Não pense muito, não, viu? Venha-se embora contar a gente, que é uma profissão bonita, linda, mas também tem seus percalços no meio do caminho, viu? Não desista, não. É uma profissão bonita. Olha aí, gente, eu tive o prazer hoje de receber aqui na live Radar Profissões minha amiga Ariana Tenório. Ariana, desde já eu te agradeço, tá certo, por sua disponibilidade. Eu sei do seu dia a dia, né, das suas demandas, né, mas deu certo, né? Como a gente Deu falou certo. aqui no início, né? A gente já tinha feito outros convites para você, mas realmente as agendas não estavam batendo. Mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu Sim. tempo, tem a sua hora. Hoje deu certo. E para mim foi uma ótima live, uma live muito enriquecedora. A gente está aqui, ó, 12 pessoas aqui acompanhando nesse momento a live, né? Se dispondo a estar aqui lhe ouvindo, né? E podendo aprender um pouco daquilo que você passou aí para a gente. Então, te agradeço, tá certo? E lhe espero aí mais para frente, viu? Vou lhe convidar outras vezes aí, com certeza, para você participar. Fica à vontade aí para suas palavras finais. Eu que agradeço, Leandro, pelo convite, né? Que não foi de agora, como você já disse. Tenho um carinho muito grande por você, por seu pai e sua mãe, que sempre me receberam muito bem. Sua mãe, Ave Maria, gosto muito dela. Deixo aqui o meu abraço para minha família, que é, eu digo minha família quando eu digo não é só marido, minha mãe, meus filhos, é minhas tias, minhas primas, meus afilhados que estão em Pesqueira. Inclusive, estou vendo eles aí assistindo. Meus amigos, minha associação, que entre troncos e barrancos e a gente vai buscando, estamos sempre unidos, que eu acho que o trabalho é isso, o ACS é isso, é união, né? O que eu posso agradecer cada vez mais, principalmente a Belo Jardim, porque se hoje eu tenho o que eu tenho, foi aqui no município. Se hoje eu tenho as minhas graduações, foi pelo meu trabalho como ACS, porque todas foram eu suando e pagando mesmo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Tudo que eu tenho hoje, que você possa imaginar, foi através desse trabalho do agente comunitário de saúde. Legal demais, galera. Ó, dizer para vocês que vai ficar gravado aqui, tá bom? A live sempre eu deixo gravado aqui no meu feed, e aí você pode depois acompanhar, né? Alguma parte que você queira. Se você quiser divulgar, pode compartilhar aí, tá certo? Nos ajuda também aí compartilhando. E se você também quiser também seguir lá o nosso canal, tá certo? Nós temos o canal lá também no YouTube, né? Radar Profissões. Tá certo? As lives sempre vão para lá também, né? Eu baixo a live, faço a edição da live e vai lá para o meu canal no YouTube, né? O canal Radar Profissões. Me ajuda também lá, tá bom? Dá uma curtida lá, começa a nos seguir por lá também. Você vai ver tanto a live da Ariana como as demais lives que nós já realizamos por aqui, tá certo? Então, mais uma vez agradeço, Ariana, um abraço. Abraço a todo mundo que acompanhou a live e nos vemos aí na Em próxima breve. live Radar Profissões. Valeu, Abraço, gente. Leandro. Boa Até sorte a para você próxima. também aí. Tchau. Valeu, um abraço.